Hoje a conversa é sobre um problema de saúde que muita gente tem, mas nem sempre percebe. A pressão alta ou a hipertensão, ela afeta milhões de brasileiros e, quando não é tratada, pode causar complicações graves. Para explicar tudo, de forma clara, né, principalmente, nós convidamos o cardiologista Dr. Álcio, que vai tirar nossas dúvidas e mostrar como se cuidar do coração. Prazer estar com vocês, o prazer eu poder esclarecer um pouco sobre a hipertensão, uma doença tão prevalente e que traz tantas consequências para os brasileiros. Doutor, pressão alta, o que é e por que é silenciosa? Então, a pressão, toda vez que a gente tem um líquido dentro de uma vasilha, de um cano, o líquido ele faz uma pressão na parede desse cano, desse recipiente, de um frasco, por exemplo. E nosso sangue, ele corre dentro de um cano, são nossas artérias. E esse líquido, esse sangue, ele, junto com as artérias, vão exercer uma pressão na parede dessa artéria. Isso é a pressão arterial. A pressão arterial, quando ela sobe acima de valores normais estudados, a gente precisa tratá-la de maneira adequada. Doutor, o que é considerado pressão alta na prática e por que ela é chamada de assassina silenciosa? Então, aí, como eu falei, a pressão arterial, ela é a pressão da coluna do sangue dentro dos vasos sanguíneos. Ela é silenciosa porque, na maioria das vezes, ela não dá sintomas mesmos. E isso é um grande desafio para todas as pessoas e para nós médicos também. E um dos fatores que favorece ela trazer tantas consequências para o nosso corpo. Infelizmente, na minoria das pessoas, ela dá algum sintoma. Muita gente só descobre, então, depois de um susto. Só descobre depois de um susto, ou internação, ou uma visita de rotina ao médico. A um cardiologista, pelo menos após os 40 anos, de acordo com a diretriz brasileira de cardiologia, procurar o médico para poder fazer uma avaliação e estar medindo a pressão anualmente. E quais são os principais motivos que levam uma pessoa a ter pressão alta? Como você falou, né, doutor? É coisa da idade? Infelizmente, o processo do envelhecimento ele traz algumas consequências para nossas artérias. Sim. Então, a pressão arterial ela é extremamente mais comum na pessoa com o avançar da idade. As estatísticas trazem que em torno de 60% das pessoas acima dos 60 anos tendem a desenvolver hipertensão arterial, que é um número muito grande, né, de pessoas, ainda mais com o envelhecimento da população, né? Sim, verdade. A gente acompanha as pessoas com envelhecimento, mas a idade não é o único fator, senão várias pessoas, somente os idosos, tinham pressão alta. Nós temos vários fatores que determinam o surgimento da pressão junto com a idade. Obesidade, sedentarismo, a falta de atividade física é um fator primordial para o desenvolvimento da hipertensão. Alimentação inadequada, alimentos ricos em sódio, em gorduras, são alimentos que trazem o maior risco para a hipertensão. Então nós temos vários fatores de riscos associados. A pressão alta, ela dá algum aviso ou realmente não dá nenhum sinal? Ela pode dar algum aviso em algumas pessoas. Os sintomas mais comuns da pressão são cefaleia, dor de cabeça, né? Geralmente na região da nuca, uma dor de cabeça que a pessoa geralmente nunca teve ou tá ali acompanhando, mas persistindo. Pode dar falta de ar, pode dar tontura, pode dar mal-estar generalizado no corpo. Então ela pode trazer alguns sintomas para algumas pessoas. Mas como ela vai acontecendo ao longo do tempo, muitas pessoas não têm esses sintomas e elas vão se adaptando, o corpo vai se adaptando a essa pressão. Aí, o grande desafio para a gente poder diagnosticá-lo. Os sintomas são iguais em hipertensão e hipotensão? Não, os sintomas podem ser parecidos, mas iguais não. Na hipotensão, quando a pressão cai, a gente tende a ter mais sonolência, o corpo fica fraco, a sensação é como se fosse ter um desmaio. Sim. A pessoa pode ficar tonta, né, também, né, ter tontura. Então, são esses sintomas mais comuns quando a pressão está baixa. Então, pressão alta tem cura? Cura, não, ela tem controle. E como controlar? O tratamento da hipertensão, ela passa muito, a gente fala muito de medicamento, né? Sim.
e ela passa muito pela mudança dos hábitos de vida. Nós criamos hábitos nocivos ao longo da vida. E alimentação, atividade física, não tem segredo, né? A gente fala disso o tempo todo. Alimentação, atividade física são fundamentais. Perder peso, uma das medidas que mais afetam, ajudam na perda, da redução da pressão, é a perda de peso. Pessoa que está acima do peso, tem um estudo que mostra que tende a ter uma perda de 1 milímetro de mercúrio na pressão a cada quilo de peso que se perde. O maior exemplo são os pacientes de bariátrica, que estavam hipertensos antes da bariátrica e após a perda do peso pós-cirúrgico, a gente consegue tirar as medicações. Então não significa que a hipertensão, se ela for tratada, que você vá tomar remédio, medicação a vida toda? Não significa. Os medicamentos são importantes? São importantes. Eles vão nos ajudar demais. A uma mudança no estilo de vida, uma mudança dos hábitos, a gente tende ou usar doses cada vez menores de medicamentos ou até tirar os medicamentos em alguns casos. E controlando com a alimentação, exercício e coisas assim. Exatamente. Importante todos, como eu falei antes, procurarem um médico, estarem acompanhando a pressão. A diretriz brasileira traz que a gente precisa acompanhar a pressão arterial após os 40 anos. A diretriz europeia traz que após os 30 anos a gente precisa estar acompanhando os níveis pressóricos. Crianças, hoje está sendo cada vez mais comum hipertensão em jovens. E os jovens também, nas consultas médicas de rotina com os pediatras, herbiatras, precisam também estar tendo a pressão aferida para a gente poder acompanhar. Não era comum há um tempo atrás, né? Não era comum. Infelizmente, isso tem aumentado cada vez mais. Então, qual o conselho que o senhor dá para que as pessoas possam evitar que a hipertensão se complique? O melhor conselho que eu posso dar é: cuidem do seu corpo, da sua mente, melhorem os hábitos de vida, diminuam o estresse, diminuam os alimentos que fazem mal, gorduras, sódio, os alimentos industrializados. Quando eu falo de sódio, a gente lembra só do sal da comida, né? Sim. E a gente não lembra dos alimentos que a gente compra no supermercado que são industrializados, que são conservados muito à base de sódio. Verdade. E esse sódio, os alimentos industrializados fazem muito mal. Então a gente pode melhorar, cuidar da nossa alimentação, do nosso corpo, reduzir peso e fazer atividade física de forma regular. A gente agradece ao Dr. Alcio Antunes pelas orientações tão importantes. A pressão alta, né, pode até ser silenciosa, mas o cuidado com a saúde precisa ser constante e consciente. Cuidar do coração é super importante, afinal ele é o nosso motor e é a vida. Com certeza. Cuidar da saúde, falo isso muito com quem me procura, a gente planta uma semente desde jovem para colher lá na frente com a idade avançada, para envelhecermos com qualidade de vida. E o que a gente quer ter é qualidade de vida. E cuidar dos hábitos de vida e tratar hipertensão favorece muito a ter uma vida saudável.